Eu queria falar com você sobre o caminho para a promessa. Caminho para uma promessa. Nós temos falado muito sobre promessa, mas eu queria continuar falando porque muitas vezes nós sabemos que a partir do momento que o Senhor nos encontra, que nós somos salvos, somos resgatados, que você conhece Jesus, que você começa a frequentar uma igreja e de repente você percebe que Deus tem algo melhor para a tua vida e você, a princípio, você começa a ver, vislumbrar, você começa a perceber que realmente Deus tem algo de melhor para você. Mas daí, até do ponto de partida até esse melhor, existe uma caminhada, existe um processo, existe algumas coisas que muitas vezes as pessoas desanimam, as pessoas acabam desistindo e às vezes não vivem, não experimentam, não chegam a tomar posse e a viver aquilo que elas até vislumbraram, elas até ouviram, elas até acreditaram, mas por causa do caminhar, por causa da caminhada, por causa do trajeto, elas param no meio do caminho, elas desistem. Por isso que eu creio que o Senhor tem coisas especiais para cada um de nós. E eu não queria que você perdesse tudo aquilo que Deus tem, como nós falamos, e nós temos percebido que essa igreja, aquilo que Deus tem para essa igreja, vai para além de um pastor, fez algo na vida, na época do pastor Mário, está fazendo algo na minha, vai fazendo algo no outro pastor, porque vai para além de pessoas. O que Deus tem para esse lugar, para você, não depende apenas de pessoas, depende da fidelidade dEle e da tua fé, de você estar disposto a prosseguir, em caminhar do lado dele, crendo que ele tem. Então eu preciso falar algumas coisas para você, porque eu percebo que muitas pessoas param ou desistem, ou começam a dar volta, como se estivesse no deserto, aqueles 40 anos, sabe que existe uma terra prometida, sabe que existe uma promessa, mas parece que a vida se resume ao deserto. Mas eu queria falar que o deserto faz parte desse trajeto. Mas o deserto não é a reta final. A reta final é a terra que mana leite e mel. É a promessa de Deus para você. E eu queria ler uma passagem e tirar algumas lições. O caminho para a promessa. Deuteronômio 8, de 2 a 9, por favor, você pode abrir. Não está funcionando ali o cronômetro. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 8, de 2 a 9. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Quem os conduziu durante 40 anos pelo deserto? Lembre-se de como quem? O Senhor os conduziu, o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Na ARA, esse trechinho diz assim: para saber o que estava no teu coração, o que vai dentro do teu coração durante esse trajeto, durante o deserto, durante as provas, durante as provações, se o que vai surgir, o que vai acontecer com vocês durante isso, se vai ser obediência ou revolta, murmuração ou louvor e assim por diante. Versículo 3, ele humilhou vocês e os deixou passar fome, depois sustentou-os com maná,
que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração que, como um homem disciplina ou ensina ou corrige o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, ensina, corrige, disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos, pois o Senhor, o seu Deus, tirou vocês do Egito, tirou vocês da escravidão, e os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romãzeiras, terra de azeite, de oliva e mel, terra onde não faltará pão, e onde vocês não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Pode continuar, você vai ver o que esse texto está falando. É uma passagem que o Senhor está lembrando, aquela já segunda geração, que estaria prestes a entrar na terra prometida, e que já tinha ficado os 40 anos, eram os filhos, eram aqueles para baixo de 20 anos que chegaram no deserto. Eles viram tudo o que aconteceu, eles sabiam que Deus tinha tirado eles de um lugar de escravidão, de um Egito, para conduzir a uma terra, essa terra que fala, terra que tem fartura, terra que eles seriam bem-sucedidos, bem-aventurados e assim por diante. Mas antes fala algumas coisas, e eu queria tirar algumas lições para nós desse texto. Qual é o trajeto? Primeira lição aqui que eu aprendo desse texto: o Senhor sempre te chama para viver suas promessas. O Senhor nunca vem ao nosso encontro para fazer a gente sair de um lugar, ou para ir para um lugar pior, ou sem prometer algo para a gente. Lembra que Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era essa terra. Não precisa, mas é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. Não, Abraão, deixa tudo. Puxa, mas vou deixar minha casa, minha família, riqueza, conforto, tranquilidade, tudo que parece que está tudo dentro dos conformes, e eu vou para uma terra que eu nem sei aonde. Meu querido, se Deus te chama, Ele nunca vai te colocar numa furada, Ele nunca vai convidar você para ir para um lugar pior da onde você está. Ele não vai tirar você de um lugar que você está bem, vivendo feliz, a não ser que Ele saiba que esse feliz é passageiro, a não ser que Ele saiba que essa tranquilidade é momentânea, mas que na frente, porque Ele é o Deus que sabe o amanhã, sabe o depois, e nós não sabemos, nós não conseguimos enxergar daqui um minuto. Ele não nos convida a nada se não for para ser algo maior, se Ele não tiver uma promessa de uma terra boa que mana leite e mel. Ele não te fala que quer que você caminhe com Ele, se não for para você ter uma vida, e uma vida abundante. Primeira coisa que nós percebemos, Ele tira um povo que estava escravizado, que clamava por socorro. Então muitas vezes nós estamos clamando: Senhor, olha essa situação, olha o que eu tenho vivido na casa, olha o que eu tenho vivido no país, olha o que eu tenho vivido na família, no trabalho, olha o que eu tenho vivido na minha alma, olha quanta aflição, quanta angústia, quanta desespero. E daí o Senhor vem e nos convida, nos encontra e começa a nos levar para algo muito melhor, muito maior, e a gente fica às vezes, será que é mesmo? Meu querido, se tem uma coisa que você não pode duvidar, é de que o Senhor tem uma vida muito boa para você. Ele já provou o seu amor dele enfiando Jesus para morrer no teu lugar,
para pagar a sua dívida, você estava condenado, você estava indo de encontro a um inferno, a uma vida de morte, de condenação, de tristeza, de incertezas, de insegurança, mas Deus, porque Ele te ama e porque Ele quer te dar o melhor, Ele envia o seu filho, o seu único filho, para mostrar que o que Ele tem para você é infinitamente melhor. Romanos vai falar, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as demais coisas? Sabe, meu amado, meu irmão, primeira lição aqui, aquele povo, ele sai de uma terra de escravidão, o Senhor te tira do Egito para te levar para Canaã, Ele te tira das trevas para te levar para a luz, Ele te tira da morte para te dar uma vida abundante, uma vida feliz. O versículo 7 garante, a partir do 7 até o 9, eu vou começar do fim para comprovar isso. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques, de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, de cevada, de videiras, de figueiras, de romãzeiras, de azeite. Essa terra era infinitamente melhor do que a terra do Egito, terra onde não faltará pão, e onde vocês não terão falta de nada, meu querido. Sabe, o Senhor está aqui falando para eles, olha, eu libertei vocês do Egito, do faraó, para levá-los a uma terra prometida, para uma promessa, uma terra que emana leite e mel. E eu quero dizer que é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos livra de uma vida infeliz e nos conduz a uma vida eterna, uma vida abundante, em todas as áreas. Quantos de nós estávamos vivendo conflitos emocionais? Não sei você, não sei como você chegou aqui, ou quando você chegou em uma igreja, ou quando você conheceu Jesus, você estava vivendo uma situação terrível na sua vida emocional, espiritual, física, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. E ao você encontrar Jesus, você começou a perceber que Ele tem algo muito melhor para você. Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu tenho alívio, eu tenho refrigério, eu tenho cura. Você vê aquela mulher samaritana quando encontra Jesus, ela foi buscar água, ela precisava e estava desesperada por água, mas quando ela encontra Jesus, a água se torna, ela esquece o cântaro dela lá, ela nem liga mais para a água, porque Jesus é melhor do que qualquer ouro, bem, riqueza, do que qualquer coisa que o homem precisa e pode ter. Então, meu querido, essa é a primeira coisa. Quantas pessoas, eles chegam aqui e conseguem perceber que num culto, ele consegue preencher um vazio que parece que faz tempo que não preenche. Ele começa a ter alegria, ele chora, ele sente um peso saindo, ele sente coisas mudando na sua vida. Mas parece que isso passa rápido, porque daí o Senhor nos pega e fala assim, agora eu tenho um casamento feliz para você, eu tenho uma família, eu quero salvar você e a tua casa, eu quero mudar a história da tua geração, eu quero fazer de você um homem íntegro, fiel, eu quero fazer de você realmente um profeta nessa geração, um missionário, eu quero usar você no teu trabalho, eu quero fazer com que você experimente a minha boa, perfeita e agradável vontade. Vem cá que eu vou começar a conduzir você. Sabe o que acontece? A hora que a gente começa a ser conduzido por Ele, a gente começa a falar algumas coisas. Parece que no mundo estava melhor, e parece que só foi para a igreja, piorou tudo, e parece que quando eu fazia tudo errado, parece que não tinha problema, parece que, quem já ouviu, quem já falou isso daí, já pensou? Sabe por quê, meu querido? Porque daí a gente entra na segunda lição, entre o ponto de partida até as promessas, existe um deserto. Existe uma jornada, existe um caminhar, e quando eu falo existe um deserto
Deserto é um lugar de provas, de crescimento, de ensino, de desconstrução, de aprendizagem. É um lugar onde a gente vai tendo que deixar a nossa velha natureza. É onde que a nossa velha natureza vai sendo esmagada, vai sendo moída, para nascer o novo. Porque na nova Jerusalém, na nova Canaã, ou para experimentarmos tudo aquilo que Deus tem, do jeito como escravo a gente não vive. A gente não está pronto, enquanto a gente acha que o máximo, como aquele povo no deserto, logo quando eles chegam e começam a ter os primeiros problemas, eles começam a lembrar do quê? Quais as reclamações? Eles começam, Moisés, você tirou a gente lá, era escravo, eles estavam pedindo socorro, porque quando Deus visita, fala, eu ouvi o clamor, o choro, eles estavam chorando, eles estavam desesperados, e o Senhor os socorre, mas a hora que eles começam a ter os primeiros problemas, eles falam, ai, tá vendo, ó, lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha alho, lá a gente tinha coisas gostosas, lá a gente comia, parece que esquece tudo o perrengue que passava. Agora eu pergunto, dá para me apropriar das promessas de Deus valorizando cebola e alho? E desvalorizando a escravidão de Faraó sobre o meu pescoço, as correntes, os grilhões que me prendiam? Dá para alguém se tornar aquilo que Deus sonhou para ele, enquanto ele carrega a corrente, enquanto ele não desvaloriza tudo aquilo que o Egito significava ou propunha para ele, enquanto ele não começa a valorizar o maná, o pão do céu? Sabe, meu querido, muitas vezes, e quem nos conduz para o deserto, você vai lá para Jesus. Quem o impeliu para ir para o deserto? Jesus, o Espírito. O Espírito conduziu para o deserto para ser tentado, para ser provado, para passar pelas provas, para de repente... Sabe quem conduziu esse povo para o deserto, para eles experimentarem? Você vê aqui no versículo, aqui ó. Versículo 2... Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova. Sabe quem que leva, e eu quero dizer aqui algo que talvez você fique, sabe quem tem te conduzido para muitas das provas que você tem vivido? É o próprio Deus. Porque é nessas provas, e aqui a gente vai começar, sabe quem tem te levado para alguns desertos que você fica murmurando, porque é isso que acontece, e aqui vai, o que é esse deserto? Por que o Senhor nos leva e permite, ou mais do que permitir, Ele parece que nos conduz para momentos como esse? Por que Ele não nos coloca num jatinho e nos faz caminhar por cima do deserto sem nada, é um problema, e faz a gente, ó, coloca a gente aterriza na terra prometida que mana leite e mel. Ai, que beleza. Sabe, por causa disso que eu falei, porque ele precisa de algumas coisas. Ele precisa provar, e não para ele, porque ele sabe, ele conhece o nosso coração. Mas o texto aqui fala, a fim de conhecer as suas intenções, se iria obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele precisa ver se na prova, o que sai do teu coração, o que está dentro de você, se você vai guardar os mandamentos. Eu vou colocar aqui, o Senhor nos conduz ao deserto, ou provas, para revelar o que está dentro de nós, meu querido. E não é para revelar para Ele, porque Ele sabe, Ele sonda o nosso coração. É para revelar para a gente ver, que como qualquer coisinha, uma hora eu estou aqui louvando, chorando, ai Deus, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. A hora que eu chego em casa, eu já estou xingando. O que sai do meu coração? O que está dentro do meu coração? É o louvor, é o choro daqui, ou é a murmuração e o xingo lá de casa? O que está no meu coração? Então Deus, Ele começa a mostrar,
para nós, mas para quê? Para de repente fazer, tá vendo você? Não, para mostrar, para a gente começar, para Ele começar a nos ensinar, para começar a nos humilhar, nos levar para um caminho da humilhação, para começar, porque todos nós, a partir do pecado, nós herdamos uma natureza orgulhosa, arrogante, cheia de nós mesmos, que a gente tem dificuldade de desaprender mais do que de aprender. A gente aprendeu algo no Egito, agora desaprender e aprender algo aqui no deserto ou em Canaã é mais difícil. Então, como que lá no Egito eu era escravo, mas eu recebia tudo na mão, era tudo assim, o melzinho não, era alinho, cebolinha. Lá vai ter mel, mas aqui eu tô, pelo menos, o mel eu vou ter que apanhar, vou ter que produzir, a oliveira, a videira, eu vou ter que fazer. Não, mas aqui, já pensou se eu saio daqui acostumado nas correntes, apanhar, mas de repente eu recebia, eu chego lá agora vocês não são escravos, agora vocês têm que fazer, agora vocês têm que produzir, agora vocês têm tudo isso, ai não, a minha mentalidade não muda. Sabe aonde que a nossa mentalidade vai mudar? E o Senhor nos permite? É no deserto, é nas provas. Porque você já viu, eu não sei você, mas a questão de ser arrogante, orgulhoso, humilde, não tem a ver com a nossa posição social, a nossa cultura, o tanto de bens que eu tenho ou que você tem, porque é do ser humano, é do pecado. Tem gente que não tem nada e é um baita arrogante, é orgulhoso, é aquela pessoa que está lá, ele não sabe nada, mas ele tem, ele faz, ele é aquela pessoa que o Senhor leva ele para algum lugar, começa a permitir algumas coisas, algumas enfermidades, tocar na saúde, tocar em algumas certezas dele, para de repente ver se... Mas também assim com, muitas vezes, uma pessoa que sabe muito, que tem uma cultura, que tem tudo, que tem dinheiro, daí Deus o leva também para uma coisa para um lugar ou para uma situação que o dinheiro não vai adiantar, a sabedoria não vai adiantar, e tudo, a hora que está lá, o Senhor resiste ao soberbo. O Senhor está nos levando para ver como que a gente vai reagir. A gente vai reagir, não Senhor, tá vendo, eu estou aqui, o Senhor está, melhor, sabe o que é melhor fazer? Eu voltar lá para o Egito, sabe, eu estou aqui, eu achei que o Senhor fosse fazer, eu achei que o Senhor fosse cumprir a tua promessa, achei que o pastor lá ia falar isso, achei que a tua palavra era digna de confiança, mas eu estou vivendo aquilo, o que você está... Deus está justamente para você parar de ser assim, falar assim, para você reconhecer, eu não sei, eu não sou, eu não posso, mas existe alguém que pode, alguém que sabe, Ele nos leva para, e eu queria, se fosse colocar aqui você vai perceber no versículo 3, que ele coloca, cadê? Entre o ponto de partida até as promessas, é a segunda lição, tem o deserto, existe um caminho de provas e aprendizados. Algumas lições, eu queria perguntar, como você reage? E eu queria assim, pensar com você, quais têm sido os teus desertos? É o problema de saúde, e a gente passa por problema de saúde, são problemas no casamento, na família, são problemas emocionais, são perdas, são frustrações, e assim você pode enumerar. Como que você tem reagido? Listei algumas. Você tem agido com fé ou com incredulidade? Com humildade ou com orgulho? Com arrogância de que não, eu sei o que fazer? Com confiança ou com medo? Com gratidão ou com ingratidão? Com dependência ou com desespero, com obediência ou revolta, com paciência ou impaciência, com perseverança ou desistindo, com murmuração ou louvor. São situações que aquele povo do deserto passou. E eu queria agora, particularmente, tirar algumas lições, pelo menos 2 lições, ou 3, como que essa passada pelo deserto, essa passagem por provações,
tende a nos ensinar? Eu queria primeiro aqui demonstrar a fragilidade humana. Versículo 3 é quebrar o orgulho, a arrogância, os preconceitos. O versículo 3 diz assim: Ele nos conduziu, Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês. Ele os humilhou. Por que essa palavra? Por conta disso, porque em deserto, se tem uma coisa que a gente precisa quebrar é o nosso orgulho. Porque em situações, por exemplo, a gente precisa começar a perceber, peraí, porque o orgulhoso é aquele que acha que sabe, que pode, que tem as respostas, que ele tem os, não, eu sei, pode deixar, eu não preciso, eu resolvo, é aquela que não quer aprender. E daí o Senhor leva, a primeira coisa que faz, começa a humilhar, começa a permitir passar fome. E aí? Passando fome, passando necessidade, passando dificuldade, não conseguindo resolver, não tem uma pessoa que continue lá, não, mas eu faço, eu posso. Não, meu querido, nessa hora, lá as pessoas começam a ficar desesperadas, a pessoa começa a perceber, eu não consigo. O deserto é esse lugar de escassez. Espera aí, não, mas eu sou bom, eu sei plantar. Não, ali não tem lugar para plantar. Não, eu sei colher, eu sei caçar. Não, mas não tem animal. Eu sei fazer. Tudo que você sabe, tudo que você tem, tudo que você é, não é suficiente para te prover, para fazer você não passar fome, para você não ter dificuldade, para você. Sabe qual é qual é a consequência disso? Ou você se humilha, você recorre a Deus, porque no deserto não tem recursos naturais. Então, primeira coisa que começa, porque você sabe a maior dificuldade do orgulhoso é recorrer a outra pessoa ou alguma coisa. Ele não quer depender, ele quer ser, não, eu não pergunto, eu sei, eu faço, não. Chega numa hora, nesse momento, que daí vem a segunda lição do deserto, a completa dependência do homem a Deus. Aonde que a gente percebe que o natural não é suficiente, porque a gente percebe aqui, Ele nos humilhou, Ele humilhou vocês e deixou vocês passar fome. Depois fez o quê? Versículo 3, sustentou vocês. Ele primeiro, ele deixa vocês passar um aperto, só para vocês perceberem que vocês não podem. Sabe por que eles conduzem vocês para o deserto? Sabe por que Ele permite a gente passar algumas situações? É justamente para isso. Espera aí, e o médico? E o dinheiro? E o plano? E os telefonemas? E o contato? E o conhecimento? Nada adianta. E o Senhor deixa você passar desse. E agora? Agora você reconhece que só tem alguém que pode sustentar você. Só tem alguém que pode vir ao teu socorro. Por isso que Ele permite, porque ali a gente chega a essa conclusão, não tem árvore, não tem água, não tem maná, não tem alimento, não tem nada, não tem água, a gente está perdido, não tem nada no natural, mas existe um Deus que provê, não depende do natural, não depende daquilo que o homem, não depende de nada, que Ele pode fazer brotar da água, de uma rocha, água limpa. Ele pode fazer cair do céu alimento, sustento, pão, maná para a gente. E daí, cadê o orgulho? Não, o orgulho nessa hora tem que se submeter à grandeza e o poder de Deus. Nessa hora, a gente precisa se humilhar diante da poderosa mão, da potente mão de Deus, nos sujeitarmos a Ele, falar, Deus, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos homens contra nós se levantaram, eu já teria ido muito tempo, se não for o Senhor, sabe, demonstrar a fragilidade humana, a nossa completa dependência dEle, e outra coisa, e por último, forjar, para que serve o deserto e essas provações? Forjar uma fé totalmente firmada na palavra dEle. Versículo 3 ainda, Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, depois sustentou vocês com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam. É algo dele, sobrenatural, sustento dele, ele que provê. Para mostrar-lhe que nem só de pão,
Nem só de coisas naturais viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu querido, sabe o que pode nos sustentar e que vai nos manter durante o deserto? Vivos, firmes, recebendo o maná, recebendo o sustento, recebendo o cuidado, recebendo tudo o que é necessário para nós atravessarmos o maná, porque atravessarmos o deserto, porque o deserto é lugar de passagem, é lugar de treinamento, é lugar de aprendizado, mas não é lugar de permanência para sempre. Deserto é esse lugar que a gente tem que aprender a baixar nossa bola, ser desconstruído, tirar os nossos preconceitos, da nossa prepotência, da nossa arrogância, achar que nós somos bons, achar que nós podemos, que eu tenho jeito, que eu sei, que eu consigo, para de repente perceber e falar assim, não, eu dependo unicamente, exclusivamente desse Deus, Ele me tirou de lá, da onde eu vivia, do charco de lodo, e Ele está me levando para firmar os meus pés sobre uma rocha, sabe, mas nesse processo existem algumas tempestades, alguns processos, mas eu sei que a palavra dEle vai me sustentar, eu sei que na hora que eu não estiver aguentando mais de fome, Ele vai prover, eu sei que a hora que eu não estiver aguentando mais de sede, eu sei que a hora que eu não estiver aguentando mais nesse processo, Ele virá em meu socorro e vai me sustentar, porque a minha dependência já não depende mais de mim, já não dependo mais do meu conceito, do meu dinheiro, dos meus conhecimentos, mas eu já me sujeitei, me submeto à palavra dEle, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, e é aquilo que me sustenta em nome de Jesus. Meu querido, sabe o que eu tenho percebido? E aqui eu vou para a última lição, não do deserto, mas dessa passagem. Tenho percebido que a promessa de Deus, a terra que mana leite e mel, e daí você pode, para mim a terra que mana leite e mel, eu vou falar para você, é uma família abençoada nos caminhos do Senhor, é o cuidado de Deus sobre, não é ausência de problemas, de dificuldades, porque como eu falei, quando aparecem esses problemas, algumas provas, eu sei que o Senhor está me forjando, mas é assim, é perceber que mesmo nessas provas, nesse trajeto, eu sei que o Senhor está conduzindo eu, a minha casa, a minha família para lugares melhores. Eu sei que a minha casa, meu ministério, essa igreja, minhas ovelhas, eu sei que o Senhor tem uma promessa e vai cumprir. Eu sei que essa igreja vai ser abençoada, eu sei que a minha casa vai ser abençoada. Eu sei que o Senhor, as promessas que Ele tem de expansão na vida da igreja, já está acontecendo e vai acontecer muito mais. Eu tenho certeza de tudo aquilo que Ele prometeu para essa igreja, para a minha vida, vai acontecer, sabe, isso é convicção, porque eu não vivo de dependência, não, pastor, mas porque depende de você? Não, e sim, como assim? A promessa é uma realidade, última lição, mas só chega nela quem é aprovado no deserto. Então, eu tenho certeza das promessas de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa, para a minha família, para tudo que se diz respeito a mim. Mas se eu vou tomar posse, tem a ver como eu estou reagindo e agindo durante esse deserto. Porque você sabe que tem gente que chegou e entrou e tomou posse na terra prometida e se apropriou da promessa. E você sabe que teve muita gente que não tomou posse da promessa. E daí a pergunta é, Deus é mentiroso? Porque no começo, lê o versículo 1, nós começamos do versículo 2, mas volte no versículo 1 desse capítulo, do capítulo 8. Diz assim, tenha o cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Versículo 6, isso é, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Mas o que eu quero dizer, e daí a gente pode voltar lá quando o Senhor
fala por exemplo, Números 13, que o Senhor fala para Moisés mandar os espias para verem a terra, fala, mande os 12 espias para espiar a terra que eu dou. Quando ele faz a promessa, ele manda Moisés, fala, fala para o povo que eu ouvi o clamor deles, e eu estou tirando eles, livrando eles, e os vou conduzir para uma terra que mana leite e mel. A pergunta que eu faço, ali, a maioria da turma que tomou posse, das pessoas que tomaram posse, eram jovens. A maioria que ouviu essa promessa, não entrou e não tomou posse. A pergunta que eu faço, Deus mentiu? Porque Deus fez a promessa, mas eles não entraram. A pergunta que eu faço, então qual é o problema? Aonde que vocês veem o erro aí? É justamente nisso, porque nessa prova, quando Deus nos conduz ao processo, Ele quer mostrar se nós estamos aprendendo, nós vamos aprender, Ele revela o nosso coração, e Ele quer saber se nós, ao vermos, olha, aí tem murmuração, aí tem ingratidão, aí tem incredulidade, aí tem revolta, você está disposto a se arrepender, dar meia volta e reconhecer que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas? Você está disposto a prosseguir vivendo do maná? Ou você realmente, não, você quer viver dos alhos, das cebolas, do banquete lá do Egito, mesmo estando debaixo das garras de Faraó? Sabe, é essa pergunta que a gente precisa fazer todas as vezes que nós nos deparamos com as provas da vida. Como que nós temos agido? Porque se nós vamos tomar posse daquilo que Deus prometeu, e eu quero falar, você pode pensar, mas eu posso te ajudar. Uma família, como eu falo, não perfeita. Não com as suas provas também, porque família é lugar, pensa no lugar onde Deus mais prova a gente, é na família. Pensa onde igreja, ministério, sociedade, tudo a gente tem vivido. Mas o que tem saído? A gente tem agido como os 10 espias? Não, é muito difícil. Você não sabe o que eu tenho enfrentado em casa. Você não sabe o que eu tenho enfrentado no meu casamento. Você não sabe o que eu tenho enfrentado no trabalho. Você não sabe você não sabe como que está o mundo aí, pastor, para a gente que é jovem. Olha quanto banquete. Aí está difícil a gente querer ficar vivendo de manazinho, 40 anos comendo essa coisa que, sei lá, que é, eu estou enjoado das coisas de Deus, sabe, eu quero experimentar as coisas do Egito. É isso que está no teu coração? Então, sabe, essas pessoas acabam voltando para o Egito, na verdade não voltam para o Egito, acaba caindo no deserto, acaba não tomando posse da terra, e você vê que muitas vezes, e eu quero aqui, meus queridos, espero que vocês recebem essa palavra vindo de Deus. Eu quero dizer que o Senhor falou muito comigo algo, e eu tenho a convicção do plano A, do ponto A e do ponto C. O ponto A é que o Senhor tem nos chamado para viver coisas extraordinárias nele. Tem nos chamado para viver uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida... Eu falei aqui para quantas pessoas que chegam aqui no mês da família, com a sua família destruída. Eu não tenho nem uma unha de dúvida que Deus quer fazer o extraordinário, Ele quer transformar, para que você em 1 ano, 2 anos, não sei, no tempo dEle, nesse processo, para que você venha e testemunhe de que Deus é fiel e te levou a uma terra, tirou você da escravidão, de tudo que você estava vivendo na tua casa, na tua família, e te colocou num lugar maravilhoso, que você vive uma vida feliz em família. Eu tenho certeza que é isso a vontade de Deus. Como você tem certeza, pastor Marinho? Eu tenho certeza porque é isso que eu quero para minha filha. E sabe o que Deus fala sobre eu como pai? Ele fala que eu sou um pai mau. Ele fala, você sendo um pai mau, você quer coisa boa para tua filha, mas imagine eu.
Então eu não acredito, quando Ele vê a gente em situações terríveis, Ele quer nos manter lá. Não, Ele ouve o nosso clamor. Ele, como um pai amoroso, Ele quer nos tirar e nos fazer viver em delícias, como o pastor Mário vive falando com a sua esposa. Ele quer, pergunta para o pastor Mário se ele tem problema, mas os problemas são infinitamente menor do que toda a bênção que eles têm vivido no Senhor. E é assim que nós vivemos. Hoje eu tenho meus problemas, mas hoje eu já experimento um pouco da terra que mana leite e mel. Por quê? Porque eu tenho aprendido no deserto, em vez de murmurar, louvar. Em vez de achar que eu sou, que eu resolvo, perceber que eu não sou, que eu não resolvo, mas eu me apego em quem resolve, quem pode. É perceber que às vezes eu fico também, mas peraí, será? Eu fico meio preocupado, será que vai ter sustento? Será que como que vai ser? Mas eu lembro que o Deus que provê o maná, que provê todas as coisas, que fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu lembro disso, eu não preciso ficar aflito, porque na provação, na prova, o que flui é confiança, é fé. Eu lembro da palavra dele, a hora que eu estou vivendo alguns dias terríveis, de deserto, o que me sustenta, eu lembro que eu não preciso ser sustentado pelas coisas naturais. Eu lembro que nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só das coisas naturais o homem vai ser sustentado, mas principalmente da palavra que sai da boca de Deus. E sabe, isso vai me dando, com isso eu vou caminhando no deserto, eu vou passando, e com o tempo eu vou percebendo que eu estou mais próximo da terra prometida, e vou percebendo, e o próprio Deus vai falando, Josué e Caleb, vocês vão conduzir essa nova geração para entrar na terra, para viver. E eu tenho visto aqui uma geração que tem tomado posse já de tantas promessas, porque tem escolhido, durante o processo de deserto, durante as provas, tem escolhido demonstrar o que tem virado, porque todos nós temos murmuração, temos coisas ruins dentro de nós, mas por isso que o Senhor nos conduz para o deserto, para que no deserto a gente seja lapidado, seja forjado. Lembra como igual o ouro, quando coloca a nossa fé é provada, fala que assim como o ouro é provado pelo fogo, mas por causa da alta temperatura ele é refinado, e é na alta temperatura que o ouro mais puro surge. É da mesma maneira, nós como povo de Deus, sabe, Josué, Caleb, os homens que ali no deserto foram, os que foram sendo aprovados, chegaram na terra prometida prontos, aptos para viver tudo aquilo que Deus tinha, e inspirar aquela nova geração, a ponto de, você vai ler em Juízes, no capítulo 1 ou capítulo 2, você vai ler que, enquanto Josué e aquela geração viveu, que geração? Essa geração que passou pelo deserto e foi aprovado e tomaram posse da terra, entraram, colocaram abaixo as muralhas de Jericó, enfrentaram os gigantes, destruíram, possuíram toda aquela terra prometida. Enquanto essa geração viveu, todos os seus descendentes, toda aquela turma serviu o Senhor, porque não foi uma geração fraca, foi uma geração formada no deserto, nas provas. Foram aprendendo, foram em vez, daí o Senhor, essa está pronta para conquistar e para se tornar. Olha só a diferença, a geração que nasceu já na terra prometida, já vivendo fartura, que não passou pelo deserto, se perdeu. Meu querido, quando Deus te conduz para o deserto, para provas, é que Ele está querendo não te perder. Ele está querendo que você se torne alguém valioso, forte, alguém que de alguma maneira vai inspirar a geração, e que enquanto você tiver, as pessoas vão olhar e vão falar assim, rapaz, eu quero ser igual a essa pessoa. Meu querido, eu tenho visto pessoas em círculo nos seus problemas, e aqui talvez por último que eu fale, quanto tempo dura o deserto? Provas nós vamos ter a vida toda, mas eu quero dizer que algumas provas, as provas vão mudando, as fases vão mudando. Se você está numa fase, eu vou colocar um problema de relacionamento ainda,
se você não consegue passar a fase do problema com o namorado, se você vivia com problema com o namorado, vive com problema com o marido, e tá, isso daí é um ciclo, é que você não aprendeu nada. O que tem saído de você, talvez não seja aquilo que Deus quer ver. Por isso que você não consegue pegar a promessa da questão relacionamento. Porque daí, quando começar a surgir as coisas que Deus quer ver, enquanto você começar a aprender, começar a perceber, eu não sou, não sei se não vou colocar o nome da pessoa, mas porque eu não conversei. Mas o que é passar por um deserto? Uma pessoa, no primeiro relacionamento que teve, sentimental, procurou o pastor e pediu conselho, e o pastor falou assim: olha, eu acho que não é de Deus. Mas como a pessoa era alguém de Deus, espiritual também, ele buscou a Deus e falou: pastor, eu acho que é de Deus, porque Deus falou comigo também. Falou: amém, então você é espiritual também, eu orando, então Deus falou, então vai fundo. Eu orando: Deus, vai devagar, deixa ele passar pela prova, mas fica cercando. E daí a pessoa passou pela prova, mas durante a prova, começou a surgir arrependimento, começou a surgir temor, e chegou para mim: pastor, eu acho que o senhor estava certo. O que você tem que fazer? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que terminar esse relacionamento. A pessoa gostando, olha só que exemplo, a pessoa gostando, terminou, passou uns 3 meses, chorando, porque sentimento. Ele não fez aquilo que a maioria faz: Deus, se não for da tua vontade, tira esse sentimento do meu coração. Ah lá, é da vontade de Deus, porque Ele não tirou. Deus não tem nada a ver com o teu sentimento é enganoso. Ele fala para você não seguir o teu coração, porque o teu coração é enganoso, é corrupto. Então, você que segue o teu coração é porque você quer. A pessoa ficou, mas daí passou. E depois que passou, conseguiu, pastor, olha, tal. Depois se fechou de uma maneira que nada, parecia que virou uma tábua. Nada, parecia que virou um robô. Mas daí um dia depois, a pessoa confessou para esse pastor, falou assim: eu comecei a orar e falei: Deus, depois de o senhor ter passado pelo deserto, eu aprendi a me humilhar. E eu falei: Deus, eu não sei escolher. Eu não quero escolher a próxima pessoa com que eu vou me relacionar, porque eu não sei. Por favor, o senhor pode escolher por mim? Então, a que o senhor escolher, o senhor fala para mim que eu vou acatar e vai ser a minha esposa. A pessoa ficou até Deus mostrar a esposa para ele. E hoje vive uma família feliz. Ah, perfeita? Não, ninguém tem. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que isso é humildade, é reconhecer: eu não sei escolher, eu não sei fazer. Tem gente que está com problema de relacionamento, passou a vida inteira e está lá. Não, mas a pessoa, o outro vai aprender, o outro que faz, o outro que não sei o quê, o outro que não sei o quê. Sabe quando vai mudar? Sabe quando vai sair do deserto? Quando você virar uma chavinha: eu não sei, eu acho errado, eu preciso de Deus. Deus, me perdoe, me muda. Porque enquanto eu estiver assim, o Senhor pode fazer, pode levar, pode mudar, pode fazer, mas agora eu quero começar, que o Senhor, a prova é para isso. Você vai perceber, hora que acontecer, essa prova, você vai passar e você vai viver a bênção, a promessa nessa situação. Daí talvez você vai começar a ter a prova dos filhos, que também vai precisar. O que eu sinto, olha, veio agora um download agora. O Senhor manda falar para muitas pessoas aqui, que tem muita gente passando o deserto por causa do controle. Enquanto pessoas não abrirem mão do controle, você não controla a tua casa, você não controla a teu marido, tua esposa, você não controla teus filhos, você não controla nada. Às vezes por isso que o Senhor está humilhando você. Por isso que o Senhor muitas vezes está ali, é porque você está tentando, quando
Deus fala lá com Paulo, quando Jesus fala com Paulo lá, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para você ficar dando murro em ponta de faca. É mais ou menos isso, que tem muita gente que fica assim, fica lá, sabe o que você ganha? Uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, tudo isso porque você quer estar no controle. Deus, Ele tem uma vida feliz, uma vida abençoada em todas as áreas, mas a gente precisa reconhecer que nós não somos, que nós precisamos dEle, que nós precisamos entregar tudo que somos, tudo que temos, tudo que está ao nosso redor e falar: Senhor, me ensina a ser marido, me ensina a ser namorado, me prepare para ser, essa palavra namoro nem tem na Bíblia, me prepare para ser um marido, me prepare para ser uma esposa, me prepare para ser um pai, me ensine a ser pai, me ensine a ser filho, me ensine a ser homem, me ensine a ser profissional, me ensine a ser um missionário, me ensine a ser teu servo, me ensine a ser alguém que serve na igreja segundo teu coração, me ensine a ser um líder, me ensine. Hora que acontecer isso daí, a gente vai perceber que nós vamos estar de frente com a terra prometida, e o Senhor pode entrar, daí a gente vai falar, mas os gigantes estão lá, mas daí você vai falar, você já vai ter aprendido, se o Senhor se agradar de nós, esses gigantes vão se tornar como pão, o Senhor vai entregar, porque não é na nossa força que a gente toma posse da terra, não é na nossa força que a gente conquista as promessas, porque todas as promessas já foram conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. O que cabe a mim é aprender e começar e continuar sendo conduzido por Ele, sendo levado por Ele, porque aonde Ele me levar, quer seja durante o deserto, quer seja na terra prometida, a vitória é certa. Em nome de Jesus. Meu querido, eu não vou pedir Deus de promessa, mas se tiver alguma que caiba aí, pode tocar. Se não tiver alguma melhor, pode ser essa daí. Eu não atualizei muito meu repertório ainda. Eu estou igual ao meu pai, quando eu era do louvor, ele pedia sempre as mesmas músicas, a gente estava com música muito mais nova, agora eu já virei ele para vocês, né? Tá vendo, pai? Tá assim, viu? Algumas palavras, preparam aí. Falei na área sentimental, na área de relacionamento, pais com filhos. Nessa passagem mesmo fala, o Senhor corrige a quem ama. Sabe, Ele permite, Ele conduz os filhos ao deserto. Tem muitos pais não conduzindo seus filhos para o deserto. Quando falo deserto, não é... Lembra que Ele conduziu, mas Ele era a coluna de fogo, a coluna de nuvem, Ele mantinha uma proteção, mas Ele permitia para ver o que estava no coração, para provar, para ensinar. Tem muitos pais sofrendo com os filhos, porque de alguma maneira não permite os filhos passarem um pouco de fome, ou perceber que o natural, mais cedo ou mais tarde vai falhar. E que enquanto eles não aprenderem buscar o Deus, enquanto vocês forem o natural deles, enquanto eles nunca vão precisar experimentar o maná, eles têm vocês, fica aqui, daqui, dali, daqui, então eles nunca vão conhecer o Senhor, porque o Senhor se conhece através do deserto. Muitos relacionamentos, muitas pessoas vão continuar sofrendo os relacionamentos por causa de orgulho, por causa de revolta, por causa de ingratidão. Pessoas que estão lá, já sofreram aqui, sofrem ali, sofrem aqui, e Deus está espremendo vocês no deserto, mas vocês, em vez de buscar, falar assim,
Sabe, esse é o tempo, não é o tempo do alho, não é o tempo das coisas do Egito, é o tempo das coisas do deserto mesmo. É o tempo de eu experimentar o maná. Não é o tempo de fartura. Deserto não é tempo de fartura. Deserto não é tempo de suprir carência. Deserto é de experimentar o socorro de Deus. É de experimentar o quase e agora. Agora eu tenho o Senhor. Agora eu aprendi a viver com o Senhor. Eu aprendi a viver com o maná e eu percebi que Ele é suficiente para mim. Vai ter o tempo sim da abundância, da fartura, daquilo que nada vai faltar, mas só se eu aprender a viver só com o maná. Enquanto tem gente que está lá, está no deserto faz 100 anos, não experimentando a fartura, mas sabe por quê? Porque não se contenta com o maná do deserto. E quando o maná é rejeitado, você está rejeitando o próprio Deus. Porque o maná é oferecido por Deus para você conhecer Ele durante esse tempo, para vocês realmente perceber que você não é, que você não pode tudo. Eu sinto aqui pessoas, nossa, vou expor pessoas, eu desci para falar com pessoas, mas eu acho que é muito delicado, não acho legal, mas essa palavra veio muito porque o Senhor quer, Ele está assim, a gente está no ano da expansão, e sabe, deserto não é lugar de expansão, a terra prometida é lugar de expansão, terra que vai expandir, a promessa. Então eu entendo que o Senhor está querendo derramar as promessas e que a gente se aproprie das promessas esse ano. Mas para a gente se apropriar das promessas, a gente precisa sair do deserto. Mas para a gente sair do deserto, a gente precisa parar de agir com ingratidão, com desobediência. Tem muita gente rebelde. O Senhor já falou, para com isso, para de agir dessa maneira. Eu tenho uma família para você, eu tenho uma restauração para você, mas você continua querendo descobrir, achar, não, eu vou tentar aqui, eu vou tentar ali, eu vou tentar lá, eu vou ficar tirando para tudo quanto é lado. Não é. O Senhor quer te tirar do deserto e quer que você experimente realmente uma família feliz. O Senhor quer que você experimente uma vida feliz, uma vida plena. Ele te escolheu, Ele te chamou. Você sabe que você é escolhido, que você é escolhida. Mas enquanto você não se posicionar, porque Ele tem te conduzido em meio ao deserto, talvez não na sua vida financeira, talvez não na sua vida, em tantas situações, mas na tua vida sentimental, na tua vida emocional. E o Senhor, enquanto você, sabe, para ver o que sai de você, o que tem saído? Tem saído, eu continuo no controle, eu sei, eu posso, eu sou bom, eu sou boa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje, o Senhor está querendo te humilhar, o Senhor está querendo tirar tudo que está dentro do teu coração, mas é como um pai ama o filho, Ele está querendo te ensinar para você viver as promessas dEle. Tem muita gente destruída, com o coração destruído, não vivendo o que Deus quer, simplesmente porque continua tentando, não, eu acho que isso não tem problema, eu acho que isso é bobeira, eu acho que isso é não sei o que, eu continuo no controle.
vai continuar vivendo no deserto, não vai tomar posse da terra. Eu queria que todos nós, e eu quero dizer que famílias estão sendo construídas, estão sendo restauradas, e cada dia mais, famílias, você vai ver pessoas aqui, tendo família restauradas, encontrando seus maridos, suas esposas, porque é promessa do Senhor. Ele tirou você de lá para trazer para cá, mas você precisa aprender e ser lapidado, ser humilhado e reconhecer e falar: Deus, eu entrego hoje o controle do meu coração, o controle da minha carência, o controle dos meus sentimentos, o controle das minhas escolhas, e eu não sei, e eu quero que o Senhor, a partir de hoje, tome o controle de todas as coisas. O Senhor tem uma nova história para você. Você crê nisso? Eu falei para pelo menos umas 20 pessoas. 5 eu poderia ir na cabeça e colocar a mão e começar a falar, mas eu sinto que tem mais pelo menos umas 15 pessoas aqui. Mas isso não é, o Senhor me censurou para não fazer, porque Ele não quer expor você, por causa do amor que Ele tem por você. E Ele quer, só que Ele quer que você saiba que é você, e Ele quer mudar a tua história, e Ele quer que você testemunhe um dia aqui na frente. Ele quer que você não só testemunhe com palavras, mas que você um dia traga a tua nova história de vida, em forma de família, em forma de nova história, para tudo aquilo que você tem para viver. Ele quer que você traga a sua terra prometida, a terra que emana leite e mel, a tua felicidade, porque é isso que Deus tem, uma terra farta sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Vamos cantar. Quero convidar você a cantar essa música, depois eu oro.